Nós vamos entrar agora nessa pauta que nos é tão cara, que é a nossa campanha salarial, né? Então peço para que quem está assistindo compartilhe, né? A partir de agora fique bastante atento ao que nós vamos dizer, porque esse é o rumo agora da nossa grande batalha, talvez nesse início, né? Como o Lobão destacou aqui, nós não vislumbramos uma greve, pelo menos o cenário não aponta para uma greve inicial, mas aponta para uma grande negociação, né, para uma grande campanha que nós vamos ter aí, que é a campanha salarial. E aí a gente está com 2 coordenadores gerais do Sinasef, né, que é a nossa seção sindical nacional, que vão poder conversar um pouquinho mais com a gente sobre os rumos dessa campanha. Então, queria ouvir primeiro a Artemísia, depois passo a bola para o Lobão, tá, para a gente ouvir um pouquinho sobre essa campanha salarial. Eu vou deixar os números para ele, claro, né? Que ele é o rapaz das contas. Ele é que faz as contas. O que eu quero destacar é que é muito bom. Depois que eu entrei no Instituto, Lobão, que a gente entrou na rede de 2017, então eu nunca nem tinha tido essa sensação, sabia nem como era que é negociar salário, né? Negociar qualquer coisa porque a gente já entrou depois do golpe, né? Então, a gente não tinha vivenciado isso. E depois, principalmente do governo Bolsonaro, quando nas diversas tentativas que nós fizemos, inclusive lá em Brasília, já depois que, em 2022, né, depois que eu ingressei na coordenação nacional, em que nós éramos recebidos já com aviso que não iam negociar com a gente, estavam recebendo a gente só para protocolar, mas que ali iam ouvir a gente porque era obrigatório, porque fazia parte, né, de um protocolo, mas que não estava aberta nenhuma negociação, e a gente poder pensar que hoje a gente vai poder pelo menos fazer exigências, né? Pelo menos negociar, pelo menos poder discutir entre nós aquilo que prioritariamente nós entendemos que é mais importante, faz toda a diferença. E nesse processo, né, desde o ano passado para cá, é importante dizer que a campanha salarial de 2023, a gente até conversou sobre isso, né, Lobão? Ela se confunde um pouco, entre aspas, por conta do tempo, com a de 2024, né? Porque a gente vai estar fazendo aí discussões, assim que a gente termina a de 2023, a gente já vai começar a de 2024, mas pensando na de 2023, nós estávamos desde o ano passado fazendo reivindicações, né? Apresentamos aí uma pauta conjunta, porque principalmente no cenário do governo Bolsonaro, a gente, agora ainda sim, claro, mas durante o governo Bolsonaro nós entendemos que é fundamental a unidade de ação entre os serviços públicos, né, os servidores e servidoras públicas, e a gente vem apresentando essa pauta, né, discutindo parte dessas reivindicações já desde do ano passado. O que a gente tem hoje, né? Eu gosto bastante de ressaltar o que a gente tem hoje. Nós temos um orçamento de 11,4 bilhões para ser repassado de modo linear, porque a LOA de 2023 amarra isso, que tem que ser um reajuste linear para o Executivo Federal. Como esse repasse vai ser feito, nós ainda não discutimos. Quando a mesa de negociação, que está prevista, né, para começar os trabalhos a partir de 7 de fevereiro, começar a acontecer, de fato, é que a gente vai poder discutir isso. Mas até então a nossa discussão é como fazer esse repasse. Mas, além disso, nós temos a reivindicação, claro, de ainda tentar, né, incorporar a esse orçamento de 11,4 bilhões, possivelmente, a possibilidade, aliás, nós queremos discutir isso na mesa de negociação, a possibilidade de aumentar esses 11,4 bilhões, remanejando o orçamento de uma outra pasta, de uma outra rubrica. E também temos a reivindicação de equiparação, né, de equiparar os nossos auxílios, auxílio alimentação, auxílio creche, aos auxílios do serviço público judiciário e do legislativo. Então, é isso que a gente tem. E, para além disso, temos e eu acho importante destacar, porque mesmo que a gente tenha críticas, mesmo que a gente saiba que há limitações, é sempre importante dizer que está tudo em disputa, inclusive para onde a ministra vai depender também muito da nossa capacidade de luta, da nossa mobilização. Mas nós temos uma ministra da Economia que, ao contrário, né, que foi
ajustado, aí reestruturado o Ministério da Economia, mas a gente saiu de um ministro da Economia que queria colocar a granada no nosso bolso, aliás, disse que colocou a granada no nosso bolso, já tinha colocado a granada no bolso do inimigo, para uma servidora que, inclusive, como nós, está há 7 anos sem reajuste. 6 anos, 5 anos sem reajuste. É uma outra realidade, é um outro parâmetro. E que está disposta a dialogar com a gente, está disposta a não tomar decisões sobre a nossa carreira sem conversar com a gente. Isso nós não tivemos reunião com ela, mas nós conseguimos. Aí a gente é bem metido, né, Lobão? Lá, a gente é cara de pau mesmo, assim. Quando a gente vai para essas coisas lá, a gente entrou, era a fila só das autoridades. Aí a gente entrou lá na fila das autoridades na cara lisa, ficamos pro final e no final a ministra ainda falou com a gente. Era só para dar parabéns, a gente ainda gravou um vídeo amarrando a mulher, fazendo compromisso, mas foi isso. Então, eu acho que a partir disso a gente pode pensar os números aí que o Lobão tem para discutir com a gente. Lobão, aí agora é aula de matemática, camarada, é contigo. Vamos lá. A primeira coisa importante nessa campanha salarial é resolver um problema que as pessoas confundem muito. O Brasil está lascado, o Brasil não tem dinheiro. Não é verdade. O Brasil tem hoje em caixa, dados do Banco Central, está lá na página dos companheiros lá da solução da dívida, 4,551 trilhões de reais, dividido em 4 fontes. Reservas internacionais, conta única do Tesouro Nacional, orçamento compromissado e depósito voluntário. Então, o Brasil tem dinheiro em caixa. E por que não gasta? Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do fim do mundo. Ela proíbe meter a mão nesse dinheiro. Tanto é que com a PEC de transição foi aprovada, qual foi a dificuldade de encontrar novo dinheiro para o Bolsa Família? Bolsa Família vai gastar em torno de 175 bilhões, ou é 185 bilhões, não me lembro bem o valor exato. Mas esse dinheiro de um dia para outro apareceu. Porque tem caixa, o Brasil tem dinheiro muito. O Brasil tem batido recordes e recordes e recordes de arrecadação. E não gasta por quê? Vamos explicar primeiro o que é que não gasta. Não gasta sabe por quê, pessoal? Porque o Brasil é o avalista de todas as grandes empresas que vêm se instalar aqui no Brasil. Em outras palavras, se ela der errado, o Brasil paga o prejuízo. Então ele, para vir para aqui, ele quer ter dinheiro em caixa para ver se o Brasil vai pagar bem o prejuízo caso ele tenha. Né? Essas são as relações espúrias que o Brasil se mantém. Primeira coisa que nós temos que discutir com o governo Lula é: vocês estão nas suas mãos a possibilidade de acabar com a emenda constitucional 95. Vocês têm até o meio do ano para apresentar um PL, que é muito mais fácil do que a emenda constitucional, dizendo quais são os reguladores dos gastos fiscais do nosso país. Então pode ser diferente do que está lá, pode ser totalmente diferente, tomara que seja. Porque a emenda constitucional 95, aqui que nós chamamos de PEC do fim do mundo, que nós fomos para lá fazer uma boa movimentação em Brasília, e todo mundo lembra, nós apanhamos muito, foi bomba de gás lacrimogênio, foi helicóptero soltando bomba em cima da gente, foi exército soltando bomba em cima da gente, foi cavalo de cavalaria soltando bomba em cima da gente, e o pessoal foi agora lá em Brasília, não teve nada disso. Nada disso. Nós estávamos com 5, 6 vezes mais gente e não conseguimos chegar perto do Congresso. Porque, meu amigo, tinha hora que aparecia 5 helicópteros assim, em voo rasante, jogando bomba em cima da gente. A gente ficava louco, né? Era bomba em cima de bomba, né? E a gente vai lá e vê aquilo. Né? E nós queríamos fazer o protesto, chegar perto do Congresso, né? Dizer, estamos aqui para não permitir a aprovação da PEC. Naquela época era PEC o quê? Quem lembra? Era 341, era? 241, hoje ela é a emenda constitucional 95, né? Então nós queríamos só isso, chegar perto do Congresso para dizer, olha, nós somos contra isso. Temos 5 carros de som, tínhamos mais gente, muito mais gente que tínhamos naquela manifestação lá do dia 8 de janeiro, e não conseguimos chegar perto, porque as forças de repressão não deixaram. A diferença é muito grande. Então, primeira coisa, o Brasil tem dinheiro. Então, o argumento que não tem dinheiro não pode ser colocado em discussão. Segundo e aí? O que é que nós queremos? Olha, o governo Lula, no seu segundo mandato, primeiro e segundo mandato, desenvolveu conosco uma política de recuperação salarial. De 8 anos de congelamento do governo FHC. Então, o último reajuste de Lula se deu em 1º de julho de 2010, onde nós estávamos vivendo uma política de recomposição salarial. De lá para cá, nós só tivemos perdas, mesmo durante o governo Dilma. Todo mundo sabe que Dilma, para responder ao mercado, fez muitas concessões.
Joaquim Levy como ministro. Só no governo Dilma, está aqui anotado, nós tivemos uma perda salarial de em torno de 21% no governo Dilma. Então, uma proposta que nós estamos levando para as bases, levando para a plenária, para discutir olha, eu quero ganhar o salário que eu ganhava em julho de 2010, quando você era presidente, Lula. Ou seja, eu quero que você me pague o mesmo que você me pagava quando você era presidente. A mesma coisa. Atualiza esse dinheiro. E aí se coloca um desafio para o Sinasef. E eu quero viver esse desafio, porque é muito bom esse desafio. Qual é o desafio? É que nós representamos duas categorias, né, que uma tem a pior perda salarial desse período, que são os técnicos administrativos, estão com a defasagem salarial de quase 63%. Né? Então, nós estamos pedindo para eles então, a recuperação disso. E nós temos os docentes, que nessa quadra histórica, eu não estudei todas as categorias, pessoal, não sei de reajuste, mas provavelmente é uma das categorias que tem menos perda nesse período. As perdas ficam em torno, cada posição da tabela tem uma perda diferente, porque os reajustes foram diferentes para as posições da tabela, as perdas ficam em torno de 28%, um pouco para mais, um pouco para menos. Então, olha o que nós estamos propondo que a gente peça ao governo. Um reajuste de 63% para os tais e em torno de 28% para os docentes. Cada posição um reajuste diferente, para recuperar as perdas. Ou seja, voltar a ganhar o que a gente ganhava no último dia que Lula pagou para a gente. Aquele salário que Lula pagou para a gente em julho de 2010, Lula paga o mesmo agora, é um grande argumento. É um argumento muito bom. Eu quero ganhar, Lula, o que você pagava a gente, a mesma coisa. Né? Então, essa é uma proposta boa. Só que agora, na campanha salarial, além disso, que nós vamos negociar além disso, vamos negociar toda a reestruturação da carreira. Vai voltar um bom debate, importante debate para RSC para os tais. E não é só um aumentozinho de salário, pessoal. RSC é uma coisa importante do ponto de vista de você entender que o conhecimento se constrói também por fora da academia. Então, nós temos que entender que o RSC não é só porque os docentes que têm o RSC ganharam mais dinheiro. Foi reconhecido que os docentes aprenderam coisas, tiveram conhecimento, construíram conhecimento a partir de ações práticas da sua vida, no seu trabalho, na sua pesquisa, por fora da academia. Isso é bom. Isso não é só aqui no Brasil, não. Em vários países tem. Inclusive, eu fiz parte dessa luta pelo RSC, organizar todo esse processo. Nós fomos buscar o estudo de algo semelhante, o nome não é RSC, mas da França. A França é mais avançada, viu? A França, além de pagar o dinheiro, dá o título, tá? Dá o título. Né? Então, ou seja, a França reconhece, em vários países, Canadá também, vários países têm isso. Você reconhece a formação que você pode adquirir a partir de processo educativo, da sua vida, da sua experiência, por fora da academia. No Brasil, não. No Brasil, só aceita se for na academia. O RSC é um avanço nesse sentido. Então, RSC para os tais, já. Vamos discutir com os reitores, vamos discutir com os companheiros da FASUBRA, vamos fazer esse bom debate. Isso é muito importante. Tá? A segunda coisa, né, é STEP. E aí, algumas pessoas resgataram um áudio, né, de 2015 do Sérgio Mendonça, quando ele fala o seguinte: olha, vocês estão propondo aumento de STEP, que hoje é tantos por cento para 5%. Não pode ser assim. STEP não cai do céu. Esse reajuste de níveis tem que ser ligado ao crescimento da economia, ao PIB. E nós só botaram o áudio do Sérgio. Naquele dia na reunião, eu estava presente na reunião quando ele disse aquilo, e nós contrapropusemos a eles. Não, Sérgio Mendonça, você está errado. Quem faz isso, quem mede crescimento econômico, crescimento do PIB, são os ganhos reais. Nós queremos isso para ter ganho real de salário. O STEP é outra coisa. O STEP, o que é que o STEP tem que medir? Tem que medir o conhecimento e a experiência adquirida pelo período de interstícios, que no caso dos técnicos são 18 meses, o que você acumulou de conhecimento. Tanto é que o STEP não é automático, você tem que prestar informações do que você adquiriu quanto experiência nesses 18 meses. Aí, a partir desse processo, você tem direito à mudança de nível, porque você vai prestar um serviço à sociedade com a maior qualidade, com a maior determinação, com o maior conhecimento. É por isso que nós defendemos o STEP. O STEP não tem nada a ver com crescimento ou não crescimento da economia. Sim. Crescimento ou não crescimento da economia tem a ver, sabe o quê? Tem a ver aumento real do salário. Se o PIB cresce, eu quero ter aumento real do salário. Né? Então é isso aí. Agora, o que a companheira Artemis colocou, eu achei interessante, é o seguinte: Bolsonaro deixou de fazer uma coisa que era obrigação dele. O que foi que ele deixou de fazer? A LOA aprovada. Antes da LOA aprovada, se faz o PL, né, que determina o reajuste das categorias. A LOA aprovada é para cumprir esses PLs.
nós estamos numa situação inédita na história do Brasil. Inédita. Nós temos o dinheiro consolidado para dar o nosso reajuste, está lá, 11,4 bilhões para ajustar o salário dos servidores públicos federais do Executivo, e não temos o PL que determina como vai ser gasto esse dinheiro. Os motivos que Bolsonaro não assinaram, eu não posso precisar aqui, mas eu posso precisar o seguinte, que houve uma articulação muito forte do senhor senador Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ele queria, né, negociar que todos os servidores públicos tivessem o mesmo reajuste, que era 6% em janeiro, ou em fevereiro, e esse, no dia 30, acho que vocês acompanharam pela TV Câmara, foi aprovado de bolo vários reajustes para o setor judiciário, para o setor legislativo de 6%. Eu tenho a ligeira impressão que nossos companheiros executivos devem ter olhado aquela cena e ficado chorando em casa. Como é que todo mundo tem aumento e eu não? Porque o Bolsonaro se negou a fazer. Agora, olhe bem, eu avalio isso como uma coisa boa para a gente. Boa para a gente. Porque os 6% em janeiro não vai resolver nossas vidas. Né? É muito ruim. E nós, aí a Arthur já falou, conseguimos, né, no nosso enxerimento, né, na hora de dar parabéns à ministra pela sua posse, nós dizemos assim: parabéns, ministra, mas nós queremos negociar. Parabéns, ministra, mas nós queremos negociar. Ministra, você sabe que o orçamento foi aprovado, mas ela nem deixou eu falar disso, mas não tem PL. Não tem como é que vai. Exatamente, nós vamos fazer. Quando ela fez, nós vamos fazer isso. Não. Não faça sem ouvir a gente. A gente quer ser ouvido desse PL. Ela fez, tá bom, vou ouvir vocês. Porque provavelmente, se não fosse essa conversa extraoficial, talvez o PL já estava pronto. E qual seria o PL? Repetir a mesma coisa que está para o judiciário e que está para o legislativo, o que é ruim. E aí, olhe bem, esqueça a campanha salarial 2024, por enquanto, nessa falinha rapidinho que eu vou falar. Para 2023, ainda temos duas coisas a negociar com o governo. Uma, reajuste imediato dos nossos benefícios. Ei, governo, desde 2012 que eu ganho R$ 428 de auxílio alimentação, enquanto um cara lá do legislativo ganha R$1.200. Ganha R$1.200. Ou seja, por que ele pode comer melhor do que eu? Eu quero comer bem também, calma. Então, e esse reajuste pode ser imediato? Pode. Porque não é dessas verbas de reajuste salarial. O reajuste para esses benefícios, benefício creche, esses benefícios eles são feitos, né, através de uma outra rubrica chamada verba de custeios. Né? Então, pode ser feito imediato. Está lá, a verba de custeio pode ser gasto imediato. Né? O salário, não. O salário só tem que ser aprovado na LUA para ser aprovado no próximo ano. Só que, como não tem PL, a gente pode discutir uma maneira de, sem mudar o impacto orçamentário, construção de um reajuste melhor para a categoria. Isso pode ser discutido? Pode ser discutido. Depois do governo responder para a gente o que nós queremos. E o que é que nós queremos? Nós queremos um reajuste imediato dos 4 anos de congelamento do governo Bolsonaro. Nós vamos esperar. Agora, deixa eu terminar falando uma coisa muito importante. O governo está acompanhando a gente, viu? O governo está acompanhando movimento por movimento do que nós estamos fazendo. Porque hoje de manhã, na reunião do Funasef, eu tive uma surpresa. O que é que está na nossa cabeça? Que dia 7 iria o quê? Iniciar as negociações, correto? Não é bem assim, não. É algo que o governo vai fazer, mas eu acho que o governo tem sentido fazer, é importante fazer. Dia 7, o governo vai anunciar a abertura das mesas de negociação e vai discutir com a gente qual metodologia vai ser aplicada. Vai ter mesa setorial, a mesa geral. Então, o governo não vai responder as nossas propostas já no dia 7. Ele primeiro vai discutir isso. Por que eu estou dizendo que o governo está acompanhando a gente? Porque a gente começou a fazer fala de exigência que no dia 7 a bola está com o governo e o governo tem que nos responder. E eles disseram, calma, nós vamos lhe responder, mas não é dia 7. Tá? Dia 7 a gente vai estar à mesa. Porque a mesa tem um processo jurídico, vai ter que ter portaria, por exemplo. Sou eu que vou negociar, tem que ter uma portaria em meu nome que eu estou negociando naquele dia e não levo falta no meu trabalho, né? É contado como trabalho efetivo do que eu estou fazendo. Então, tem todo um processo aí legal que tem que dar substância a esse procedimento. Então, e outra coisa que eu acho que tem sentido também, tá? E se vocês discordarem, vocês podem discordar, mas já tem sentido. Caramba, se eu sou o governo, depois de 7 anos, 7 sem reajuste, 8 anos sem negociação, e aí esse governo vai dar a gente o direito de negociar, aí eu faria uma solenidade. Se eu sou o governo, eu faria uma solenidade. É justo. E eu estou feliz porque nós vamos começar a negociar.
Se dia 7 é apenas a solenidade, eu não vou ficar triste, eu vou ficar feliz. Claro que eu vou pedir para ele para a mesa começar dia 8. mas eu estou feliz. Eu estou feliz com esse processo.